Olá, no Metadata Podcast de hoje você vai entender se é possível utilizar uma análise de linguagem corporal como prova. Dá para prender alguém com base numa análise de linguagem corporal? Que maluquice é essa? Tudo isso depois da vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e você está no Metadata Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu caro, minha cara. Certo? Hoje a gente vai comentar sobre linguagem corporal no contexto jurídico, certo? Em casos e processos jurídicos. Dá para utilizar a linguagem corporal como uma prova? Para provar alguma coisa, vai provar o quê numa análise de linguagem corporal jurídica? O que seria ali um laudo, como que ele vai encaixar? Existe algum exemplo que a gente pode citar aqui de linguagem corporal sendo utilizada no campo jurídico, que já rolou, que tem documentado isso pra gente? Mas antes disso, eu peço para você se inscrever nesse canal, te lembro de se inscrever nele, ok? Se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe para mais pessoas conhecerem sobre o Metadata Podcast. Siga a gente também no Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, todos os agregadores aí que você tenha na sua escolha, tá certo? E agora vamos para o momento top 3 comentários do dia. Do último vídeo que a gente postou foi o Metadata Podcast, um vídeo de quase 3 horas sobre microexpressões faciais. Vamos dar uma olhada aí. Para quem não se lembra, o Metadata Podcast sobre microexpressões faciais foi um vídeo onde eu falei sobre as principais teorias científicas que embasam a tese de que as microexpressões faciais são universais. Essa teoria é aceitada por muitos pesquisadores, psicólogos, neuropesquisadores ao redor do mundo, e eu fui explicar um pouco melhor sobre ela para vocês. Bom, o primeiro comentário aqui do Nick95. Que vídeo incrível! Apresentou bases sólidas, conectou as teorias e sem precisar atacar ninguém. O Vitor é fera. Nick, muito obrigado aí, meu caro. Que bom que você gostou, que bom que você viu dessa forma. De fato, é o que eu falo. Se você precisa se apoiar num ataque direto a uma pessoa, quer dizer que a sua argumentação é fraca. Eu apresentei as bases aqui, que são as bases que são apresentadas por inúmeros pesquisadores ao redor do mundo, e não tenho interesse em atacar ninguém. Ok? Então vamos seguir aqui para o próximo comentário. Comentário do Lincoln Dias Lima. O legal do Vitor é que ele solta umas piadas ou frases aspirantes a piadas quando a gente não está esperando. Nada. Então fica mil meses. Ele colocou 1000 meses. Acho que deve ser 1000 vezes. Fica 1000 vezes mais engraçado. Tá 1000 meses mais engraçado. O cara vai rir até o fim da vida. 1000 meses achando engraçado. Tá vendo? Essa foi uma piada aspirante a piada que ele falou que eu solto. Que bom que você gostou, cara. Eu tento deixar o tema um pouco mais leve, ainda mais que é um vídeo de 3 horas ali sobre expressão facial. Se eu ficar só, o artigo não sei o que, barabató. Apesar de ter tido revisão de artigo nesse vídeo, e artigo pra cacete, diga-se de passagem, né? Nem coube na descrição, eu tive que postar a bibliografia num comentário à parte. Mesmo assim, eu prefiro ter um tom mais leve ali. E fico feliz que você goste também, cara. Comentário aqui da Eliane Aline. 2 horas e 45 minutos. O coração dispara. Realmente, eu nunca fiz um vídeo tão comprido assim, cara. Sozinho, só eu falando, blá blá blá. Eu nunca fiz um vídeo nesse comprimento. Até onde eu me lembro, na minha carreira do YouTube, eu nunca fiz um vídeo dessa metragem, sabe? Eu tava bem inspirado no Pirula nesse dia, que faz aí uns vídeos de 50 minutos pra mais. Então, enfim. Mas tava precisando desse vídeo. Bom, essas foram as perguntas. Se você gostou e quer ver o seu comentário no próximo episódio, comente aqui na seção de comentários nesse vídeo. Quem sabe você não aparece no próximo episódio do Metadata. Bom, hoje então nós vamos falar sobre provas periciais, laudos, linguagem corporal no contexto jurídico, certo? Vamos entender um pouco mais sobre como funciona essa situação no contexto jurídico. Eu vou fazer referências a alguns comentários, né? A um vídeo que eu já fiz com um advogado criminalista, Dr. Túlio Viana, meu amigo pessoal, onde a gente debateu muito sobre esse tema da linguagem corporal no meio jurídico. Vou ler algumas matérias que eu separei para vocês e vou comentar bastante coisa também, tá certo? Então, para a gente começar, né, Vitor, a análise de linguagem corporal pode ser utilizada como prova? Pode ser utilizada? Se eu te falar, pode, você vai falar, como assim? Eu vou chegar num caso e falar assim, fulano puxou a boca para a esquerda, prende ele. Não, vamos lá, vamos lembrar de algumas coisas, né?
qualquer indivíduo ele tem direito à ampla defesa. Então você não vai prender ninguém porque ele puxou a boca para a esquerda. E uma análise que se preze não vai indicar detecção de mentira nem de simulação por expressão facial e muito menos por apenas um único sinal, tá? Então já está totalmente errada essa proposição. Mas sim, uma análise de linguagem corporal ela pode entrar como uma peça num caso judicial na forma de laudo. Mas vamos chegar nessas coisas de forma um pouco mais devagar. Primeiro, o que é uma prova num caso, certo? As referências do que eu estou falando estão na descrição desse vídeo e elas vão pipocar aqui na tela vez ou outra. Como que pode ser definida então uma prova no campo jurídico, né? Nos processos legais, nos processos jurídicos? A prova então pode ser definida da seguinte forma: o ato que busca comprovar a verdade dos fatos. Então a prova quer provar alguma coisa acerca dos fatos, acerca do evento, a fim de instruir o julgador, certo? Busca reconstruir um fato passado. Então a prova ela vai tentar comprovar a verdade dos fatos, vai instruir a quem estiver julgando aquele caso e vai tentar reconstruir um fato do passado, um fato que já aconteceu, através das provas, buscando a verdade dos fatos. O que mais que o autor fala? O processo penal e a prova integram os modos de construção do convencimento do julgador que influenciará na sua convicção e legitimará a sentença. Então vamos pegar esses trechos que a gente falou aqui e vamos parar para pensar numa análise de linguagem corporal. Quando eu faço uma análise de linguagem corporal no contexto jurídico, né, quando eu estou executando minha função de perito facial, eu fiz um episódio apenas sobre perícia facial para você que tem curiosidade, quer saber como é que funciona, tem interesse em se tornar um perito facial, o link está aqui na descrição desse vídeo também. O que acontece quando eu faço uma análise jurídica, né, uma análise não verbal, numa situação jurídica? Ali eu estou avaliando algo. Então, por exemplo, uma menina chega e acusa um homem de ter abusado sexualmente dela. O homem diz que não abusou. Ah, não, eu não estuprei ela. Aí a parte que representa a garota, né, a menina, representa a mulher, pode me contratar como perito privado para avaliar o depoimento ou o testemunho do acusado, né, do réu. Eu posso avaliar se ele disse, aspas, se ele disse ou não a verdade. Né, eu vou avaliar o potencial de dissimulação. Então, quando ele fala, eu não abusei, vamos supor que ele de fato tenha abusado. Vamos supor que a gente tenha acesso a uma prova extremamente material ali, por exemplo, um vídeo de segurança que comprove de alguma forma ali que ele abusou dela. E vamos supor que a gente não tem acesso a esse vídeo nesse momento, mas a gente em algum momento vai ter. Vamos imaginar essa situação bem hipotética. O cara abusou, mas ele disse que não. Eu faço uma análise não verbal. E aí eu vou lá e gero um laudo. Né? Um laudo é uma peça que vai ser anexada ali no processo judicial. Na minha avaliação não verbal, buscando detectar a dissimulação, ver se aquele cara mentiu ou não, eu vou lá e falo assim, olha, eu indico ali meu raciocínio no laudo, pela porcentagem X de clusters, eu considero com uma porcentagem de X% de certeza, de convicção, que o objeto de estudo dissimulou. Se encaixa nisso que a gente viu na definição de prova? Prova é o ato de comprovar a verdade dos fatos. Fato. O que é o fato? Tem o depoimento ali dele. Isso é um fato, o depoimento dele existe. Esse fato, eu vou buscar comprovar a verdade dele, certo? Olha lá, ó. Prova é o ato que busca comprovar a verdade dos fatos. O fato no depoimento qual que é o fato? Temos um depoimento onde o cara fala que não abusou. Eu vou buscar comprovar a verdade sobre esse fato. Quando eu vou lá e faço uma análise de detecção de mentiras, eu estou buscando ou não avaliar esse fato como verdadeiro ou falso? Obviamente que eu estou exatamente isso. Quando ocorre um desabamento numa estrutura comercial e a parte lesada, seja ali os proprietários, seja as vítimas, entram com um processo sobre os responsáveis daquela estrutura, daquele prédio, daquele empreendimento. É contratado um perito, um arquiteto, um engenheiro civil para fazer uma perícia. O que ele vai averiguar? Ele vai buscar averiguar se aquela estrutura era segura, se ela podia receber aquele peso, se ela ia desabar, se era uma estrutura segura. Ou seja, vamos supor que a parte acusada apresente um laudo de segurança. Fala, ó, foi feito um laudo assim que abriu esse prédio aqui dizendo que era seguro. Esse engenheiro vai avaliar esse documento, ou ele vai avaliar a própria estrutura, ou seja, buscar a verdade dos fatos. Busca reconstruir um fato passado. No mesmo caso, né, a prova busca reconstruir um fato passado. Esse perito, engenheiro civil, arquiteto, ele vai tentar ver se era seguro, vai reconstruir um fato passado. Quando eu faço uma análise não verbal,
Eu vou utilizar esse termo aqui, que ele serve bem ao propósito, apesar de eu achar um termo super prostituído. Quando eu faço uma análise de detecção de mentiras, eu estou buscando reconstruir um fato passado? Claro que eu estou. Quando a pessoa fala, não, eu não estuprei, eu não abusei, ela está conjugando no passado. Eu não abusei dessa garota no dia tal que ela disse que eu abusei. Então eu estou buscando reconstruir esse fato, sim. Avaliando quando a pessoa fala sobre esse fato. De certa forma, eu estou buscando averiguar e reconstruir esse fato para poder ver se ele se encaixa, entendeu? Por exemplo, uma análise de contexto verbal. O cara vai e fala, não, nesse dia eu estava na minha casa e aí eu fui buscar uma pizza. Olha, mas tem uma evidência que você ficou na sua casa até as 10h30. Aliás, ficou na sua casa só até as 9h30. E a pizza você buscou às 9h40. Né? O abuso teria acontecido às 10h45. Como você explica isso? Não, então eu tô buscando reconstruir o fato, sabe? Então, quando eu avalio a detecção de mentiras, né, que é o termo que eu não gosto, mas tenho que utilizar aqui para facilitar, eu busco também reconstruir um fato passado, averiguando a verdade desse fato. Através das provas, buscamos então a verdade dos fatos. Esse é o objetivo de uma perícia, de um laudo, de um exame pericial. Tentar entender a verdade dos fatos. Os fatos estão ali. Certo? Jogados. Eu vou tentar conectar eles para buscar a verdade do que aconteceu. O processo penal, então, né, a persecução penal, persecutio criminis, e a prova integram os modos de construção de convencimento do julgador, que influenciará na sua convicção e legitimará a sentença. Então, sim, podem existir provas de inúmeras situações, e nesse esqueminha que a gente acabou de conversar, sim, uma análise não verbal, ela pode ser vista como uma prova. Um laudo, né, num documento de laudo, uma prova judicial. Ela pode anexar um caso judicial ali, um processo jurídico, certo? A gente conversou bastante sobre isso, eu e o Túlio também, né? Como vocês estão vendo alguns trechos aí, né? Que deve estar aparecendo aí para vocês. Túlio, primeiramente, obrigado por estar aqui, mais uma vez agradecendo sua participação com a gente. Eu queria entender de forma resumida, como que é compreendido juridicamente o processo de solução de um crime? Bom, vamos lá. No Brasil, na verdade, quando a gente fala da investigação criminal no Brasil, é bom que se deixe claro que é muito diferente dos Estados Unidos. Não só em parte de perícia, em tudo de uma forma geral, porque a gente tem muito menos recursos, tem muito menos dinheiro que os americanos, né? E a própria ideia, o júri nosso é muito mais limitado do que é nos Estados Unidos, tem uma série de diferenças. Então, para que você tenha uma ideia, a maioria dos crimes no Brasil que são punidos efetivamente, eles começam com um flagrante. Então, já se tem ali claramente quem foi a pessoa que praticou o crime. Na verdade, ali só vai analisar se houve uma legítima defesa, alguma excludente. Mas o flagrante é a nossa grande prova, digamos assim. Os poucos casos que não são flagrantes também não são tão sofisticados, não tem uma perícia tão sofisticada, né? Muitos crimes que não têm o flagrante acabam ficando impunes, simplesmente porque não há a investigação. Só para você ter ideia, muitas vezes a Polícia Civil não tem dinheiro nem sequer para comprar a tinta para você tirar ali a impressão digital, ou recursos muito simples. Então é muito difícil realmente, a nossa realidade é muito diferente, né? Então uma investigação mais complexa vai acontecer quando é um crime de grande repercussão na imprensa, ou quando você tem uma vítima de excelente condição socioeconômica que pode pagar por isso. Aí nós vamos ter uma investigação um pouco mais apurada. Mas o dia a dia da nossa investigação criminal é muito, mas muito distante aí da investigação que a gente vê nos filmes americanos. Não tem nada próximo daquilo aqui, não. Ô Túlio, tem alguns dados aqui que eu trouxe para a gente conversar, até assim, tem 2 estudos bem interessantes que eles servem como suporte para várias argumentações na linguagem corporal, trazendo ali para análise da detecção de mentiras, que eu creio que seja o que é mais, na minha opinião, acho que está mais associado a algum uso em algum caso criminal, seria a análise da detecção de mentiras, análise científica não verbal. E tem alguns estudos, por exemplo, tem um estudo do Albert Vrije, em colaboração com os outros cientistas da Universidade da Pensilvânia, que chama Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior. E em paralelo a esse estudo, tem um outro estudo muito similar, feito pelo Cliff Leslie, que chama Crocodile Tears, An Argument for Multi-Channel Analysis. Basicamente, nesses 2 estudos, nessas 2 pesquisas, eles entendem que quando é feita uma análise para detectar mentira, e essa análise segue um protocolo de ações, validado cientificamente, como, por exemplo, o protocolo SCANS. Tem outros, você tem o NVBAN, o CBCA, o SVA, o SCAN da Sapir, mas enfim, quando você usa um protocolo científico que vise a análise multicanais, ou seja, mais de um canal, não só face,
não só gesto, não só análise de estresse vocal, mas uma implementação de todos esses canais juntos, você pode atingir uma precisão na detecção de mentiras acima de 80%. Em entrevista, o Ekman uma vez disse que chegou a assertividade mais alta que ele teve ali foi uma precisão em torno de 90%, no caso que ele trabalhou. Levando isso em conta, essa alta precisão na detecção de mentiras, você acha que mesmo assim um laudo técnico ou não, enfim, você acha ou não acha, que um laudo técnico gerado a partir de uma análise de linguagem corporal, com essas bases que eu falei, né, por mais embasada cientificamente, por mais qualificado o perito selecionado para essa tarefa, você acha que isso pode ser suficiente para concluir um caso criminal? Bom, vamos lá. E essa questão é muito interessante mesmo. E uma coisa que a gente tem que esclarecer logo de cara. No direito brasileiro não existe uma prova tarifada, no sentido de que uma prova vale mais, outra prova vale menos. Na verdade, o direito aceita todo e qualquer tipo de prova, das mais esdrúxulas possíveis, pelo menos ao meu ver, né, já se aceitou carta psicografada para nós termos aí uma absolvição. Né? Eu entendo que é um absurdo, né? Mas se aceitou. Né? E por outro lado, muitas vezes um exame de DNA, que é uma prova cientificamente extremamente forte, nem sempre ela vai ser suficiente para comprovar um crime, porque alguém pode ter colocado material genético daquela pessoa que ele queria condenar, alguma coisa ali no local da cena do crime. Então, não existe, eu acho que isso tem que ser muito claro para todo mundo, não existe uma prova absoluta. Não existe prova 100% absoluta. O sujeito confessou o crime, falou, fui eu que matei. Ele pode estar mentindo. Alguém pode ter pagado para ele para aceitar o crime no nome dele, porque, né, alguém pode ter ameaçado ele de morte, alguém da família dele de morte para ele confessar. Então, nenhuma prova é absoluta. E, por outro lado, também não existe nenhuma prova suficientemente absurda que não seja eventualmente aceita por algum juiz. Vide a carta psicografada. Né? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Será que essa prova, para a maioria dos juízes, seria aceita? Eu entendo que sim. Eu entendo que uma prova de boa confiabilidade científica, ela deve ser aceita no tribunal. Mas isso vai depender de uma série de fatores. E o principal fator deles é quem é o juiz que vai estar julgando o caso, o quanto que ele está bem informado disso. Ele pode ser um juiz que assiste o seu canal e está muito familiarizado com isso. Mas, por outro lado, ele pode ser um juiz que nunca ouviu falar disso. E aí ele vai ter que buscar perguntar para outras pessoas. Né? Então nós temos que pensar que o nosso judiciário é conservador, o nosso judiciário tem, às vezes, pouca informação científica, no direito não há uma cultura científica forte, e às vezes o sujeito não sabe, ele simplesmente não sabe. Quando ele fica na dúvida, evidentemente, ele vai ter que pesquisar mais para ver se ele vai usar ou não aquela prova. No direito penal, especificamente, nós temos um negócio chamado indúbio pro réu, que é uma expressão em latim que significa, na dúvida, absolva. Né? O pressuposto o Estado prefere absolver um culpado do que condenar um inocente. Né? São duas situações que ninguém gostaria, né? São duas situações ruins, tanto você absolver o culpado quanto condenar o inocente, mas entre escolher uma e outra, o Estado acaba preferindo absolver o culpado, porque considera que é menos grave do que condenar um inocente. Então, se ele ficar na dúvida se aquela prova é boa ou ruim, ele vai acabar decidindo em favor do réu. Essa é a forma, digamos, correta de se fazer. Se ele vai fazer isso ou não, aí já é outro problema. Né? Então, resumindo isso tudo que eu falei, para também não ficar confuso, qualquer prova é admissível, absolutamente qualquer prova. Existem provas mais convincentes e outras menos convincentes. Essa aí, ao meu ver, ela, se comprovado que ela tem um embasamento científico, ela é uma prova, em princípio, muito convincente, mas ela não é uma prova nem 100%, porque não existe nenhuma prova 100%. E agora a gente tem que falar sobre o que é um laudo, né? Falei que pode ser feito um laudo, pode se gerar um laudo na forma de um laudo, uma prova na forma de um laudo, lá. O que é um laudo? Bom, as definições que a gente pode colocar de um laudo pericial é o seguinte. O laudo pericial é o relato de um técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que está dentro de seus conhecimentos. O especialista naquela área, ele detém conhecimentos, ele vai fazer um laudo sobre aquilo. O laudo é a tradução das impressões captadas pelo técnico ou especialista em torno do fato litigioso, por meio dos conhecimentos especiais de quem o examinou. Isso é um laudo. Então o laudo, ele tem alguns objetivos, ele visa responder alguma pergunta ou algumas perguntas. Como por exemplo no caso de um laudo feito por um perito, um arquiteto, um engenheiro,
vai responder perguntas como: essa habitação era segura? Essa habitação poderia dar problemas? Essa habitação, esse imóvel poderia apresentar os problemas de desabamento, como aconteceu? No meu caso, eu estou analisando um caso ali de depoimento, um depoimento, um interrogatório de alguém que está comentando sobre uma acusação de crime sexual. A pergunta que eu viso responder no meu laudo: esse homem está mentindo? Pode ser uma das perguntas. Ou, como eu já trabalhei em laudos passados, qual é a qualificação emocional das pessoas enroladas nesse processo? Por exemplo, o pai, a mãe, o pai e as duas filhas. Qual é a qualificação emocional aparente dessas pessoas? A relação do pai com as filhas é aparentemente positiva ou negativa? Num caso que eu trabalhei, de supostamente um abuso sexual praticado pelo pai contra as duas filhas menores de idade. Então o laudo ele busca responder a alguns objetivos. Outra coisa que é inerente ao laudo é indicar um raciocínio, né? Você não pode simplesmente chegar lá e falar assim: olha, fulano mentiu, porque eu, Vitor Santos, estou falando que ele mentiu. Inclusive, diga-se de passagem, é só num laudo que eu tenho o dever profissional de falar que alguém mentiu, certo? E é ali que eu tenho que colocar. Por isso que no YouTube, num vídeo do Metaforando, eu não falo mentiu, certo? Eu não falo, fulano mentiu. Eu só falo pode ser. Eu dou indicações do estudo, porque é só no laudo que eu tenho que realmente indicar se houve ou não dissimulação. Então eu vou ter que indicar meu raciocínio, certo? Eu tenho que indicar meu raciocínio, referenciar as bases teóricas e científicas das minhas afirmações, demonstrar a avaliação feita e responder as perguntas propostas no início do meu processo laudal, certo? Então eu vou descrever ali no laudo como que foi esse processo. Do começo eu vou dizer quando eu recebi o contato dos advogados, qual dia que foi, ao que me foi incumbido, qual foi a tarefa que me incumbiram, quais as perguntas que eu devo responder, quais métodos eu utilizei, quais equipamentos eu utilizei. Num caso, num laudo, você tem que indicar até o computador que você utilizou, quantas horas você utilizou, quais equipamentos materiais você utilizou, se você precisou fazer uso de algum investimento no seu processo de laudo, na sua pesquisa, no seu exame, você tem que indicar isso também no documento laudal. Então, tudo isso eu vou indicar meu raciocínio, vou indicar as avaliações, vou demonstrar as avaliações ali na prática no laudo, vou indicar minha conclusão, né, vou fazer a minha conclusão e, por fim, vou responder as perguntas que foram propostas no início do documento, conhecido como laudo. O laudo ele é um documento gerado por meio de um exame pericial e esse exame, por sua vez, é feito por um técnico, por um especialista. Tá certo? Então, deu para entender bem isso daí. Então, eu acho que deu para entender que pode existir um laudo de análise não verbal. Ah, mas Vitor, um laudo de análise não verbal... Cara, olha, literalmente pode existir laudo de qualquer coisa. Separei uma matéria aqui para vocês, que é uma matéria bem curiosa. Algumas pessoas podem ficar bem surpresas ou espantadas, né? Como vocês devem estar vendo a matéria aí, que eu estou abrindo na tela, a matéria diz o seguinte: uma carta psicografada foi usada durante um julgamento de homicídio em Uberaba. Vítima morreu durante trocas de tiros com o réu por causa de mulher em 1992. O promotor da acusação não foi encontrado para comentar a sentença. Então, olha só, foi utilizado, né, como prova uma carta psicografada. Para você que não sabe o processo de psicografia, eu não sou entendido do assunto, tá? Então, vou falar bem superficialmente o que eu entendo por psicografia. Imagino que é quando a pessoa incorpora um espírito. Algumas religiões, como a religião espírita, partilham dessa crença, né, de que é possível ocorrer a incorporação. Não sei também se eu estou falando besteira, se eu estou dizendo algo errado, me desculpem, não sou realmente entendido dessa área. Mas a pessoa incorpora e escreve, né, psicografia. Então, a mente puxa e grava aquilo, né, o que o espírito estaria escrevendo por intermédio da pessoa, uma mensagem do além, né, do plano extra físico, sei lá, do plano astral. Vamos dar uma olhada nessa matéria. Vamos lá. E isso então teria sido usado nesse caso, como uma prova. O réu Juarez Guide, que respondia pelo homicídio de João Eurípedes Rosa em junho de 92, foi absolvido durante o júri popular na tarde desta quinta-feira no Fórum Melo Viana, em Uberaba. Uma das provas utilizadas pelo advogado de defesa, ou seja, uma das provas que ainda estavam na parte que ganhou, né, que saiu positiva ao final da persecução penal. Uma das provas utilizadas pelo advogado de defesa Rondon Fernandes foi um jornal da época em que constava parte de uma carta psicografada por respeitado médium da cidade, Carlos Bacelli, autor de mais de 150 livros psicografados. O promotor Rafael Soares Moreira César Borba
Representante da acusação afirmou que teve a iniciativa para inocentar o réu. Eu mesmo pedi a absolvição por legítima defesa e não vamos recorrer. Estou satisfeito com a sentença, afirmou aí o promotor. Então o caso teria sido o seguinte, né? O assassinato ocorreu no dia 6 de junho, no bairro Estados Unidos. 8 meses antes do crime, a vítima tinha terminado o relacionamento com uma mulher. João a flagrou com Juarez Guide, chegando de carro na casa antiga, né, onde o casal morava. A suspeita era de que a vítima tinha disparado tiros contra o casal e que Juarez tivesse revidado. Durante a troca de tiros, João foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Existem aqui, né, abre aspas, existem 2 laudos periciais, onde um testifica que o carro onde Juarez se encontrava no dia dos fatos foi crivado de balas que foram disparadas pela vítima. E no outro, afirma que os tiros em que Juarez se defendeu acertaram o João Eurípedes pela frente e não pelas costas, como havia sido noticiado. E olha que engraçado, ainda é dito o seguinte, ó. Diante de todo o contexto probatório, não somente através dessa carta psicografada, mas também em razão dos depoimentos, testemunhos e das provas periciais, o próprio Ministério Público entendeu por bem em reconhecer a tese de legítima defesa e pediu absolvição, o que é raro. A carta tem 16 laudas e o que juntamos foi um trecho em que a vítima reconhece que deu motivo para o crime. Nela, diz que agiu por ódio, ciúme e por ignorância. Ou seja, em teoria teria sido uma carta, em teoria, pelo que eu interpretei aqui, psicografada pelo próprio cara aqui, né, por esse João aqui. E nessa carta, o próprio João teria reconhecido ali que ele agiu errado, o que favoritaria, né, facilitaria a vitória, vamos dizer assim, pro caso desse Juarez Guide. Então aí, pessoal, vocês estavam questionando se a análise de linguagem corporal, os mais céticos, né, poderia ser utilizada como uma prova? Uma carta psicografada foi usada como prova num caso e o caso ganhou. O caso foi positivado. Bom, acho que deu para entender que praticamente você pode utilizar de qualquer meio, né? Claro que, como foi falado aqui, as provas e todo o processo penal eles vão ajudar, né, interferir, enfim, influenciar quem está julgando o caso ali para legitimar a sentença. Então pode ser que a sua prova seja percebida como algo risório, certo? Algo ali que não seja levado a sério e aí, pelo contrário, atrapalha o caso ao invés de ajudar. Mas fica aí então essa informação pra gente, tá certo? E a utilização da análise não verbal no campo jurídico? Será que a gente tem algum registro interessante que pode ser comentado? Eu separei uma outra matéria para vocês aqui pra gente poder falar. No caso onde um juiz ele anulou um depoimento após uma análise de linguagem corporal. Olha que curioso aqui essa matéria. Juiz anula depoimento depois de analisar linguagem corporal de testemunha. A análise da linguagem corporal de uma testemunha levou o juiz Max Carrion Breckner, da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, a descartar seu depoimento em uma ação. Dessa maneira, considerou improcedente o pleito de indenização por danos morais, ajuizado contra uma empresa de lanches e refeições. Cabe recurso da decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul. Na opinião do juiz, a testemunha, para o juiz, a testemunha fez gestos incompatíveis com o que dizia e mudou o depoimento depois de questionamentos feitos pelo advogado. O juiz explicou que a impressão do magistrado quanto ao comportamento das testemunhas e a análise da linguagem não verbal dizem respeito ao valor dado à prova oral. Segundo ele, o juiz, muitas vezes uma testemunha fala alguma coisa, mas sua linguagem corporal diz outra. Esse juiz é bem ligeiro, ele está citando ali uma das principais teorias propostas por vários pesquisadores, mas enfim, Cliff Lansley fala sobre o processo da incongruência no livro Getting to the Truth, ok? Esta análise, argumenta o juiz, não é palpite, mas sim técnicas contemporâneas de coleta de provas. Olha o que o juiz fala sobre a análise de linguagem corporal. Em outras palavras, a dissonância entre as linguagens verbal e corporal da testemunha pode ser comparada à situação de quando perguntamos algo e a pessoa verbaliza sim, mas concomitantemente faz o gesto de não, exemplificou o julgador. Nada impede que o juiz, durante a tomada dos depoimentos, anote aspectos relevantes ligados ao discurso não verbal da testemunha, justificou. O juiz ressalta, no entanto, que apesar da apreciação da prova ser livre, o magistrado precisa fundamentar o seu convencimento. Isso aí, sem sombras de dúvidas. A última palavra é do juiz. Segundo regras do Código do Processo Civil.
aqui tá ele tem até um comentário aqui, ó, do juiz, né? Além disso, conforme Breckner, né, o juiz, a testemunha alterou o depoimento após questionamentos diretos do advogado, sendo visivelmente induzida, são as palavras que estão aqui entre aspas, a fazer declarações que visavam apenas beneficiar a ex-colega de trabalho. Ok? Então, esse é o caso. O que você achou? Comenta aí já sobre esse caso, porque é um caso bem curioso, né, cara? O próprio juiz anulou o depoimento após, pelo que dá a entender a matéria aqui, crer que as palavras ali eram incongruentes, o comportamento verbal com o comportamento não verbal da vítima. Ou seja, em tese, de maneira bem popular, poderíamos dizer que, em teoria, ele observou que a pessoa aqui que apresentou o depoimento, essa testemunha, estava mentindo e anulou o depoimento dela. Muito curioso, muito interessante, né? Essa tomada de decisão. Como ele falou, isso tem que ser avaliado pelo magistrado, independente da prova ser ali coletada ou não. Eu separei uma outra matéria muito interessante sobre o canal Ciências Criminais, certo? É um blog feito sobre e para profissionais ali atuantes nas ciências criminais, tanto no processo penal, no processo forense, que fala sobre a linguagem corporal como meio de prova na análise de depoimentos. Vamos ver qual que é a visão desse pessoal aqui. Lembrando que esse artigo aqui é de um autor, né? Não é um artigo geral do site, né? Vários autores publicam várias coisas. Então a matéria diz o seguinte pra gente: a linguagem corporal como meio de prova na análise de depoimentos. Cada vez mais vem sendo falado a respeito da importância da linguagem corporal como instrumento para aprimorar a oratória, gerar credibilidade e trazer efetividade às técnicas de persuasão. Mas podemos e devemos ir além, diz a matéria. O chamado sistema FACS, Facial Action Coding System, um dos inúmeros protocolos da linguagem corporal, pode ser usado também como instrumento para se analisar as provas testemunhais produzidas em meio judicial, a fim de utilizar a linguagem não verbal como forma de compreender a veracidade dos depoimentos. Isso porque, nas lições do neurocientista português Antônio Damasio, as reações corporais estão intimamente ligadas com interações cerebrais, trazendo-se a ideia de que o corpo e a mente formam um só sistema. Tem-se que, quando há o processamento de uma emoção, no cérebro são executadas ações pré-programadas, as chamadas emoções primárias. Esse impulso emocional gera reações eletroquímicas que produzem as informações que serão encaminhadas para a corrente sanguínea. Quando isso acontece, o nervo facial se ramifica e gera uma contração facial, dentre várias outras coisas. Tá certo? Aí a matéria explica o processo que foi estudado na linguagem corporal, as pesquisas do Ekman, nas microexpressões faciais, o que chegou e culminou no sistema FACS, e fala por fim a matéria aqui. Por esse motivo, o sistema de Ekman é tão preciso, é capaz de identificar quando a pessoa mente a partir da análise da musculatura facial. E aqui eu me permito fazer um parênteses e discordar da matéria nesse sentido. As microexpressões faciais, como vários outros pesquisadores, deve estar aparecendo um artigo aqui para vocês agora do Sérgio Sena Pires, fundador do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, doutor, mestre em psicologia, ex-consultor das Organizações das Nações Unidas, aqui no Brasil, foi assessor de vários parlamentares, inclusive. Ele é um dos principais defensores, e dentre vários outros ao redor do mundo, de que não existe um canal para detectar mentira, certo? Você deve buscar a mentira por mais indicadores, não partir apenas das expressões faciais. Isso não seria o mais preciso. Pegando como base o artigo Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior, a precisão pode ser facilmente superior a 70% na detecção de mentiras se você levar em conta vários outros canais, não apenas a face, mas ao mesmo tempo, na mesma análise, levar em conta face, voz, linguagem paraverbal, gestual, prosêmica, postura, linguagem corporal, conteúdo da mensagem verbalizada, análise de estresse vocal, psicofisiologia, pupilas, coração, temperatura, enfim. Aí sim você tem uma precisão muito mais elevada, tá? Esse é o único parênteses que eu queria fazer na matéria, vou seguir aqui. Ocorre que, para desenvolver o referido código de microexpressões faciais, Paul Ekman precisaria comprovar, antes de mais nada, que essas unidades de ação corresponderiam a movimentos correlacionados universais. Aqui vai falar da teoria que validou a ideia de que as emoções e algumas microexpressões faciais são universais. Agora entra no ponto da matéria. No que diz respeito ao âmbito do direito, tem-se que o crime é um fato da vida, sendo geralmente percebido pelas pessoas. Assim, a prova testemunhal aparece como o meio mais comum dos fatos investigados. Ocorre, como bem destacado por Eberhard, a prova testemunhal
por ser produzida a partir das percepções sensoriais do homem, está sujeita a alterações e manipulações, sejam elas conscientes ou não. Muito bem colocado. Em virtude disso, que o sistema FACS é de grande valia para o sistema jurídico, pois pode ser utilizado como forma de aumentar a credibilidade e a confiabilidade do referido meio da prova. Destaca-se ainda a sua assertividade, tendo em vista que atualmente o Poder Judiciário já está em movimento de informatização, trabalhando-se com gravação por vídeo dos depoimentos prestados em audiência e, em alguns estados, até mesmo em sede de inquérito policial. Bem como trata-se de um sistema baseado em expressões universais, que pode ser aplicado para análise de qualquer depoente, sem distinções de raça, cultura, idade, gênero ou idade. Ademais, Alexandre Moraes da Rosa, em Guia Compacto da Teoria dos Jogos no Processo Penal, quando sustenta que para lograr êxito em suas pretensões frente a determinada ação, defende que é preciso que as partes compreendam o mapa mental dos indivíduos ocupantes de cada posição jurídica de modo a buscar identificar expectativas de comportamento de cada um dos sujeitos envolvidos no jogo processual. A partir da referida ideia, o magistrado catarinense defende que as partes devem se preparar para um jogo processual, analisando as armas disponíveis e a forma mais assertiva de utilizá-las para obter-se o resultado visado. Significa, portanto, que deveria-se exigir a produção de todas as provas possíveis, sob pena de descartar a presunção de inocência, o que levaria ao acusado à perda da chance de questionar a consistência e coerência de todas as provas apresentadas pela acusação. Trata-se assim de um novo instrumento que poderia ser utilizado para contestar o meio da prova mais perigoso, manipulável e pouco confiável, e assim evitar decisões errôneas e injustas. Tá certo? Essa é a matéria, também tá linkada na descrição, bem como todas as referências que a autora utilizou. Ok? Tá tudo aí para vocês na descrição, vocês averiguarem. A troco de curiosidade, né? A autora desse artigo que a gente acabou de ler, a Bruna Juliana Gorski, é advogada criminalista pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal pelo Centro Universitário de Curitiba e é Master Practitioner em Programação Neurolinguística, tá certo? Bom, pessoal do Metadata que assistiu até agora, essa foi a nossa análise, esse foi o nosso vídeo sobre linguagem corporal no conteúdo jurídico. Se você gostou desse vídeo, já compartilha, curte esse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!